Exatamente no momento em que eu estava prestes a dar à luz, meu marido disse: "Vá sozinha, não faça escândalo, existem coisas mais importantes do que você." Em vez de me ajudar, ele foi para uma viagem de férias na Serra Gaúcha para comemorar o aniversário da minha sogra. 2 dias depois, quando meu marido retornou, ele desmaiou em pânico absoluto ao ver quem estava ali segurando meu bebê. Naquela noite, a chuva caía torrencialmente, encharcando toda a cidade de Porto Alegre. O vento forte açoitava as janelas da casa com um som uivante. No quarto silencioso, Kiara sentou-se na beirada da cama, segurando sua barriga pesada de grávida. Sua gravidez havia entrado no 9º mês e era apenas uma questão de tempo até que ela entrasse em trabalho de parto. Desde o final da tarde, ela vinha sentindo dores intermitentes no abdômen, mas agora a dor vinha com uma força esmagadora, fazendo seu corpo tremer em pura agonia. Kiara respirou fundo, tentando se acalmar como havia aprendido em suas aulas, mas um suor frio já cobria sua testa e suas costas. Ela olhou para o relógio de parede, cujo tic-tac nunca parava. Os ponteiros marcavam 23 horas. A casa parecia terrivelmente vazia e silenciosa. Não havia mais ninguém por perto. Seu marido, Zian, havia saído ao meio-dia para comemorar o aniversário de sua mãe, Catarina, em um chalé de luxo nas montanhas da Serra Gaúcha. A dor atacou novamente, desta vez muito mais forte do que antes. Kiara soltou um gemido baixo, agarrando os lençóis da cama com as 2 mãos. Ela tentou se levantar para pegar um copo d'água, mas uma dor aguda a forçou a sentar-se de novo, sentindo-se fraca. De repente, ela sentiu um líquido quente escorrendo por suas pernas, encharcando suas roupas. Sua bolsa havia estourado. O pânico começou a se instalar em seu peito. Ela percebeu que seu bebê nasceria naquela exata noite e que não podia mais adiar. Com o último pingo de força que lhe restava, Kiara pegou seu celular na mesa de cabeceira. Suas mãos tremiam enquanto ela procurava o nome do marido em seus contatos. Ela apertou o botão de chamada e levou o telefone ao ouvido. O som do toque parecia interminável, apenas aumentando sua ansiedade. Ela rezava silenciosamente para que o marido atendesse rápido. Após alguns momentos angustiantes, a chamada finalmente completou. No entanto, a primeira coisa que Kiara ouviu não foi a voz do marido, mas uma música extremamente alta e o som de muitas pessoas rindo. Zian parecia estar no meio de uma festa muito animada. Kiara tentou ignorar o barulho e focar em seu objetivo. "Zian, por favor, vem para casa. Minha barriga dói muito. Acho que o bebê está nascendo agora." Kiara disse com a voz trêmula e embargada pela dor. Do outro lado, Zian ficou em silêncio por um momento. A música abafou ligeiramente, indicando que ele devia ter se afastado da multidão. Contudo, em vez de ouvir pânico ou preocupação, Kiara ouviu um suspiro pesado de irritação de seu marido. "Pega um Uber e vai para o hospital sozinha. Para de exagero. É o aniversário da minha mãe. Existem coisas mais importantes agora do que você e esse bebê." Zian gritou em um tom ríspido e frio. Kiara congelou. Seu coração pareceu parar ao ouvir as palavras do marido. Ela queria responder para implorar que ele voltasse, porque ela realmente não conseguia andar. Mas antes que pudesse pronunciar uma única palavra, Zian desligou abruptamente. O bip final ecoou em seus ouvidos, deixando um silêncio doloroso no quarto. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Kiara. Ela nunca imaginou que seu marido pudesse ser tão cruel no exato momento em que ela estava arriscando sua vida para dar à luz o filho deles. Apesar disso, Kiara sabia que não tinha tempo para lamentar seu destino.
A dor em sua barriga estava se intensificando. Ela precisava chegar ao hospital imediatamente para a segurança de seu bebê. Com imensa dificuldade, Chiara forçou-se a ficar de pé. Ela se apoiou na parede do quarto, cambaleando em direção à porta da frente. Cada passo era uma tortura pura. Ela ofegava pesadamente e sua visão começava a embaçar devido à dor insuportável. Ela conseguiu alcançar a porta da frente e abri-la. Uma tempestade feroz a saudou instantaneamente. O vento cortante penetrou até seus ossos, fazendo-a tremer violentamente. Chiara não se importou. Ela precisava encontrar um táxi ou conseguir ajuda de qualquer pessoa que passasse na rua. Ela saiu de casa, deixando a chuva pesada do sul encharcar suas roupas e seu corpo. A rua do condomínio suburbano em frente à sua casa estava completamente deserta. Nem um único carro passava. A luz fraca dos postes de rua não oferecia muita esperança. Chiara continuou arrastando os pés, caminhando pela calçada com os últimos resquícios de sua força. Ela se agarrou às grades de ferro dos jardins dos vizinhos, esperando que alguém ouvisse seus gemidos. Mas o som da chuva torrencial abafava sua voz. Seu estômago parecia estar sendo virado do avesso. A dor agora era constante. Chiara sentiu sua visão ficar cada vez mais escura. Sua cabeça girava e suas pernas não conseguiam mais suportar seu peso. Ela tropeçou para a frente e finalmente desabou impotente na calçada de concreto frio e molhado. Ela tentou se levantar, mas seu corpo estava completamente dormente. Com a visão desaparecendo, ela só conseguiu envolver os braços ao redor da barriga, protegendo o bebê da chuva congelante. Sua consciência começou a escorregar lentamente. No último segundo, logo antes de seus olhos se fecharem completamente, uma luz brilhante a banhou. A luz vinha dos faróis de um carro de ultraluxo cortando a tempestade. O carro freou com um guincho alto de pneus e parou a poucos metros do corpo inerte de Chiara. A porta traseira do veículo se abriu imediatamente. Um homem de meia idade, impecavelmente vestido com um terno sob medida, correu para fora. O homem tinha uma presença imponente, mas seu rosto agora estava tomado por um pânico cru e extraordinário. Ao ver a figura da mulher caída no asfalto, ele correu em direção a Chiara, ignorando completamente a chuva torrencial que estava arruinando seu traje caríssimo. "Chiara, meu Deus, aguente firme, querida!" O homem gritou, sua voz alta e carregada de ansiedade. O homem era Heitor Alcântara. Ele imediatamente caiu de joelhos na poça, embalando a cabeça de Chiara com o braço. Seus olhos refletiam um medo profundo e visceral ao ver o estado pálido e inconsciente de Chiara. Heitor Alcântara virou-se para seu motorista, que também havia saído do carro. "Rápido, me ajude a levantá-la. Leve-a para o hospital neste exato segundo. Não perca mais nenhum momento", o senhor Alcântara ordenou em um tom firme e urgente. O motorista prontamente ajudou o senhor Alcântara a levantar o corpo de Chiara com extremo cuidado. Eles a deitaram no banco de trás do sedã de luxo. O senhor Alcântara entrou também e sentou-se ao lado de Chiara, apertando sua mão com força, o rosto tenso, o maxilar cerrado. Ele ordenou ao motorista que acelerasse para o hospital de ponta mais próximo. Durante todo o trajeto, o senhor Alcântara não tirou os olhos do rosto de Chiara. Ele continuou murmurando constantemente, implorando para que ela resistisse. O carro acelerou, rasgando a chuva pesada, levando Chiara para longe da rua congelante em direção a um lugar onde sua vida e a de seu bebê seriam salvas. Enquanto Chiara lutava entre a vida e a morte na tempestade congelante, uma cena completamente diferente se desenrolava em uma enorme propriedade na Serra Gaúcha. O chalé era magnífico, iluminado por centenas de luzes decorativas que criavam uma atmosfera vibrante e aconchegante.
O ar gélido da montanha não conseguia penetrar no interior, que era mantido quentinho por um sistema de aquecimento de última geração e uma enorme lareira de pedra. Na sala de estar principal, Zian estava sentado confortavelmente em um sofá de couro macio. Seu rosto irradiava pura arrogância. Sentada bem ao lado dele estava Catarina, sua mãe, que se destacava naquela noite em roupas elegantes de grife e pesadas joias de diamante adornando seu pescoço e pulsos. Era o auge absoluto da celebração do aniversário de Catarina, uma festa deliberadamente orquestrada por Zian para pescar elogios de sua família estendida. A sala estava cheia de parentes e amigas socialites de Catarina. Eles estavam sentados em um amplo círculo, desfrutando de uma variedade de iguarias gourmet caríssimas, preparadas por um chefe particular e servidas em uma longa mesa de jacarandá. Risadas e conversas sobrepostas enchiam o ar. Zian tinha acabado de colocar o celular de volta no bolso depois de desligar na cara de Chiara sem demonstrar absolutamente nenhum sinal de preocupação no rosto. Ele não estava pensando na esposa que agonizava completamente sozinha em casa. Para ele, Chiara estava apenas tentando chamar atenção e estragar seu bom humor em um dia tão importante. Zian voltou sua atenção para a conversa com seus parentes. Aquela sua esposa é tão mimada, Zian. Graças a Deus você escolheu vir com sua mãe comemorar o aniversário dela, em vez de ceder aos chiliques daquela lá em casa. Catarina disse em um tom altamente desdenhoso, enquanto tomava um gole de sua taça de um caro cabernet. Catarina falou alto de propósito, para que os outros parentes ouvissem sua reclamação. Ela nunca gostou de Chiara e sempre procurava qualquer oportunidade para menosprezar a nora na frente dos outros. Na opinião dela, Chiara não era digna de estar com seu filho, que estava no caminho rápido para uma carreira corporativa brilhante. Claro, mãe, sua felicidade é a coisa mais importante para mim. Quanto ao parto, a equipe do hospital pode lidar com isso. Ela não precisa ser tão dramática, Zian respondeu com um sorriso largo, sentindo-se inteiramente justificado em sua decisão. Os parentes que ouviram a troca de palavras imediatamente cobriram Zian de elogios. Eles o exaltaram como um filho dedicado e maravilhoso e disseram a Catarina que ela era incrivelmente sortuda por ter um rapaz como ele. Zian estufou o peito ainda mais. Ele até começou a se gabar arrogantemente de seu trabalho. Ele disse a eles que logo após essas férias seria promovido a CEO de sua corporação pelo próprio chefe máximo, o senhor Heitor Alcântara. Zian estava extremamente confiante de que a posição estava essencialmente garantida, pois sentia que era ele quem carregava o sucesso da empresa nas costas. Catarina não conseguia parar de sorrir de orgulho enquanto ouvia as bravatas do filho. Em outra parte da cidade, uma emergência médica crítica estava ocorrendo. O sedã de luxo que transportava Chiara havia chegado à ala de emergência do centro médico privado mais prestigiado de Porto Alegre. Heitor Alcântara gritou por ajuda no segundo em que o carro parou. Vários enfermeiros e médicos correram com uma maca, transferindo o corpo encharcado e pálido de Chiara. O senhor Alcântara deu ordens estritas e inegáveis ao diretor do hospital para fornecer o melhor tratamento médico absoluto em sua suíte maternidade VIP de ultraluxo. Não poderia haver um único erro naquele procedimento para salvar vidas. Todos os melhores especialistas do hospital foram retirados de seus postos naquela noite para tratar Chiara. A atmosfera no corredor do lado de fora da sala de parto era incrivelmente tensa. Heitor Alcântara andava de um lado para o outro profundamente agitado. Seu comportamento, usualmente imponente e intocável, estava agora completamente fraturado pela ansiedade. Ele não conseguia ficar parado. Sua mente estava inteiramente fixada na mulher lutando por sua vida atrás daquelas portas duplas. Em pé,
Quieto, no canto do corredor, estava Túlio, o assistente pessoal do senhor Alcântara. Túlio era um homem de constituição sólida, sempre calmo, contido e brutalmente eficiente na execução de cada comando de seu chefe. Ele observava o senhor Alcântara com profundo respeito. Túlio sabia exatamente quão importante era a vida da mulher naquela sala para o seu empregador. Heitor Alcântara parou de repente de andar e virou-se para Túlio. Seus olhos queimavam com uma fúria contida, aterrorizante. Ele se lembrou do estado deplorável e congelante em que Chiara estava quando a encontrou descartada na rua. Como um marido poderia deixar sua esposa, prestes a dar à luz, vagar sozinha no meio de uma tempestade torrencial? Túlio, ligue para o marido dessa mulher agora mesmo. Diga a ele para vir para cá. Eu quero saber que tipo de monstro ousa abandonar a própria esposa nessas condições? O senhor Alcântara ordenou, sua voz baixa, mas gotejando uma pressão letal. Imediatamente, senhor. Túlio respondeu prontamente. Túlio pegou seu celular e procurou o número de contato de Zia no banco de dados de funcionários da corporação. Após localizá-lo, apertou o botão de chamada e levou o telefone ao ouvido, esperando pacientemente. Enquanto isso, de volta ao chalé quente e luxuoso na montanha, Zian estava ocupado servindo bebidas para seus tios, rindo estrondosamente ao soltar a frase de efeito de uma piada. De repente, ele sentiu uma vibração no bolso. Zian puxou o telefone e olhou para a tela. Era uma chamada recebida de um número desconhecido. Ele franziu a testa por um segundo, irritado por ser interrompido no auge de sua diversão. Deve ser a Chiara pedindo para alguma enfermeira me ligar só para chamar atenção. Zian resmungou em um tom altamente irritado. Sem pensar duas vezes, Zian apertou o botão vermelho para rejeitar a chamada, mas ele não parou por aí. Sentindo-se incrivelmente incomodado pela encheção de saco constante, ele abriu as configurações de chamadas e bloqueou o número desconhecido para que não pudesse incomodá-lo novamente pelo resto da noite. Após certificar-se de que o número estava bloqueado, Zian enfiou o telefone de volta no bolso e voltou a rir com sua família. Ele não fazia a menor ideia de que seu ato arrogante de rejeitar aquela chamada era o maior erro de toda a sua vida. Ele não sabia que tinha acabado de bloquear o assistente pessoal do homem mais poderoso de sua empresa, um homem que agora estava observando cada movimento seu e se preparando para obliterar toda a sua existência. No hospital, Túlio abaixou o telefone depois de ouvir o sinal de ocupado, indicando que sua chamada havia sido rejeitada. Ele encarou a tela por um momento e tentou ligar novamente, mas desta vez a chamada nem completou. Seu número havia sido bloqueado. Túlio caminhou até Heitor Alcântara, que ainda estava de pé com o maxilar rígido. Peço desculpa, senhor. Minha ligação foi rejeitada e parece que o indivíduo bloqueou imediatamente o meu número. Túlio relatou em uma voz neutra e objetiva. Ao ouvir este relato, o maxilar de Heitor Alcântara travou como um torno. As veias de seu pescoço saltaram, mal contendo uma raiva avassaladora. Ele respirou fundo de forma irregular, seus olhos fixos intensamente nas portas da sala de parto. O homem que havia machucado sua filha era verdadeiramente desprovido de alma humana. O senhor Alcântara cerrou os punhos até que as juntas ficassem brancas. Naquela noite, no silencioso corredor do hospital, Heitor Alcântara fez um juramento inquebrável em seu coração. Ele iria se certificar absolutamente de que o homem que abandonou sua filha recebesse uma retribuição perfeitamente equiparada aos seus pecados. Uma retribuição que aquele homem nunca, jamais esqueceria pelo resto de sua vida miserável. O ambiente dentro da sala de parto era crítico. As luzes cirúrgicas brilhantes iluminavam a cama onde Chiara estava deitada.
O bip rítmico do monitor de frequência cardíaca preenchia a sala, que estava lotada de profissionais médicos. Especialistas e enfermeiros se moviam com precisão rápida, cada um desempenhando seus deveres específicos para garantir a sobrevivência tanto de Kiara quanto do bebê em seu ventre. Kiara gemia continuamente, suportando uma dor lancinante. O suor encharcava seu rosto e pescoço. Ela usou cada grama de força que lhe restava, seguindo cada instrução do médico-chefe. Toda vez que uma contração vinha, Kiara agarrava as grades laterais de metal da cama, mordendo os lábios com tanta força para não gritar que quase sangrou. Sua mente divagou para a dura realidade de que ela tinha que travar essa batalha de vida ou morte inteiramente sozinha, sem o toque da mão do marido que deveria estar ali ao lado dela. No entanto, seu instinto materno lhe concedeu uma força inimaginável. Ela precisava sobreviver pela pequena vida que lutava ao seu lado. Após o que pareceu uma eternidade absoluta, um choro alto e penetrante finalmente estilhaçou a tensão na sala. O primeiro vagido de um menino ecoou alto, sinalizando que uma nova vida havia entrado no mundo em segurança. A equipe médica soltou um suspiro coletivo de alívio. O médico-chefe sorriu calorosamente enquanto limpava o bebê com o maior cuidado. Kiara ouviu o choro e instantaneamente o peso esmagador em seu peito pareceu desaparecer por completo. Lágrimas de pura alegria escorreram pelos cantos de seus olhos. Ela queria estender a mão e tocar seu bebê. No entanto, uma onda avassaladora de exaustão tomou conta de todo o seu corpo. Sua visão lentamente começou a escurecer. Os sons ao seu redor se transformaram em um zumbido abafado, e Kiara caiu em uma profunda e pesada inconsciência, causada pelo esgotamento físico extremo. Quando Kiara abriu lentamente os olhos, a primeira coisa que sentiu foi um calor e um conforto profundos. Ela não estava mais na fria e estéril sala de parto. Seu olhar vagou pelo espaço, que era incrivelmente enorme e luxuoso. Esta suíte VIP não se parecia em nada com um quarto de hospital padrão. Móveis elegantes de mogno estavam dispostos com bom gosto. Uma enorme janela do chão ao teto oferecia uma vista deslumbrante do horizonte de Porto Alegre e do rio Guaíba. O aroma suave de flores frescas preenchia o ar. Kiara estava profundamente confusa. Pelo que se lembrava, ela não tinha nem de longe o tipo de dinheiro necessário para pagar por uma suíte tão extravagante. Ela tentou mudar um pouco de posição e foi então que percebeu que havia outra pessoa no quarto. Um homem de meia idade estava sentado em uma poltrona de couro felpuda bem ao lado de sua cama. O homem possuía uma estrutura facial severa e dominante, mas seus olhos estavam atualmente vermelhos e cheios de lágrimas não derramadas. Ele olhava para Kiara com um olhar incrivelmente terno e saudoso. Kiara o reconheceu como o homem que havia saído do carro de luxo e a ajudado quando ela desmaiou na rua na noite anterior. O homem notou que Kiara estava acordada. Ele imediatamente se inclinou para a frente, buscando o rosto dela com uma mistura de profunda preocupação e alívio avassalador. Graças a Deus, você está acordada, querida. Como você se sente? Está sentindo alguma dor? O homem perguntou com uma voz gentil e suave, que contrastava inteiramente com sua aparência autoritária. Kiara engoliu em seco. Sua garganta estava um pouco seca. Ela olhou para o homem com uma expressão questionadora. Seu cérebro ainda lutava para processar a situação. Eu me sinto... Quem é você, senhor? Por que me ajudou e me trouxe para esta suíte de luxo? Eu não... Tenho dinheiro para pagar por todas essas contas médicas. Kiara disse com uma voz baixa e hesitante. O homem de meia-idade sorriu calorosamente. Uma única lágrima finalmente escapou e rolou por sua bochecha.
Ele lentamente estendeu a mão e segurou a de Chiara com a maior delicadeza, como se estivesse segurando a coisa mais frágil e preciosa do mundo inteiro. Você não precisa se preocupar com contas, querida. O papai finalmente encontrou você. Por anos eu te procurei sem nunca parar. Heitor Alcântara disse, sua voz tremendo de forte emoção. Chiara ficou perfeitamente imóvel. Seus olhos se arregalaram em choque ao ouvir as palavras do homem. Ela sentiu seu coração acelerar descontroladamente. Durante toda a sua vida, ela viveu sozinha e sempre acreditou que não tinha uma família biológica. As palavras vindas do homem sentado à sua frente soavam como um sonho completamente surreal. Pai, o que o senhor quer dizer? Deve estar enganado, senhor. Eu sou apenas uma órfã, não tenho ninguém. Chiara argumentou, tentando puxar a mão de volta, mas o aperto do homem a segurou, gentil, mas firmemente. Heitor Alcântara balançou a cabeça lentamente. Ele olhou diretamente nos olhos de Chiara, transmitindo sua absoluta sinceridade. Não estou enganado, minha querida. Meu nome é Heitor Alcântara e eu sou seu pai biológico. Há 20 anos, quando você era apenas uma garotinha, você desapareceu de nossos braços devido a um terrível incidente. Desde aquele dia, não se passaram 24 horas sem que eu não a procurasse. Usei todos os recursos, cada centavo, cada contato para encontrar minha menininha. Só ontem à tarde, meus investigadores finalmente confirmaram o seu paradeiro. Eu saí correndo imediatamente para ir buscá-la, mas o que encontrei foi minha amada filha caída e congelando no meio da rua por causa daquele marido inútil e irresponsável. O senhor Alcântara explicou longamente, sua voz carregada de profunda tristeza e uma raiva latente. Ouvindo a explicação dele, as muralhas emocionais de Chiara finalmente desmoronaram. Ela olhou de perto para o rosto do homem à sua frente e reconheceu uma semelhança inegável e impressionante. Ela sentiu um vínculo emocional poderoso e invisível fluindo entre eles. Lágrimas, mais uma vez, encharcaram o rosto de Chiara. Por toda a sua vida, ela ansiava pelo amor de um pai, um desejo desesperado que nunca conseguira realizar. Agora, aquela exata figura paterna estava sentada bem na sua frente, segurando sua mão com pura devoção. Chiara não conseguiu dizer mais nenhuma palavra. Ela apenas soluçou convulsivamente, liberando décadas de dor acumulada e uma recém-descoberta felicidade de seu peito. Heitor Alcântara acariciou amorosamente os cabelos de Chiara, confortando a filha que havia vivido uma vida de tanta dificuldade. Poucos momentos depois, a porta da suíte se abriu suavemente. Uma enfermeira entrou com um sorriso caloroso, empurrando um pequeno e moderno berço. Lá dentro, o filhinho de Chiara dormia pacificamente. A enfermeira pegou delicadamente o bebê e o colocou diretamente nos braços de Chiara. Ela olhou para o filho com adoração absoluta. Cada gota de dor que havia suportado parecia ter valido totalmente a pena. Ao ver aquele rostinho minúsculo, o senhor Alcântara se aproximou, seus olhos praticamente brilhando ao olhar para seu primeiro neto. Chiara, então, levantou o bebê, oferecendo-o aos braços de seu pai. Heitor Alcântara recebeu a criança com as mãos levemente trêmulas, embalando o pequeno menino com a maior reverência, como se estivesse segurando o universo inteiro em seus braços. Enquanto a suíte se enchia com o calor de uma família recém-reunida, a porta se abriu novamente. Túlio, o assistente pessoal do senhor Alcântara, entrou. Seu rosto continuava sendo uma máscara neutra e calma, mas ele carregava um dossiê muito grosso e pesado na mão. Heitor Alcântara olhou para Túlio por um segundo, depois devolveu gentilmente o bebê para Chiara, para que ela e a enfermeira pudessem descansar.
O senhor Alcântara então caminhou até Túlio, no canto oposto da enorme sala, bem fora do alcance da audição de Chiara. Quais são os resultados, Túlio? Você reuniu tudo? Heitor Alcântara perguntou, sua voz caindo instantaneamente 20 graus, tornando-se fria e letal. Sim, senhor. Todo o histórico dele, provas de desvio de dinheiro da corporação, transferências bancárias altamente suspeitas e evidências abrangentes de sua contínua infidelidade com outra mulher durante seu casamento com a senhorita Chiara. Está tudo resumido e documentado neste arquivo. Túlio respondeu, entregando a pesada pasta. Heitor Alcântara abriu a pasta e escaneou alguns dos documentos. Seu maxilar travou instantaneamente. Seus olhos queimaram com o fogo do inferno. O homem chamado Zian não só havia abandonado a filha grávida em um cenário de vida ou morte, como também a traía há muito tempo e roubava sistematicamente dinheiro do próprio Grupo Alcântara. Heitor Alcântara fechou a pasta com um estalo seco. Prepare tudo, Túlio. Corte todo o acesso financeiro dele. Congele cada um de seus cartões de crédito e contas bancárias e certifique-se de que ele não tenha absolutamente nenhum lugar para correr. Eu vou fazer aquele pedaço de lixo humano implorar para não ter nascido. Ele vai pagar caro por cada lágrima que minha filha derramou. Heitor Alcântara ordenou, sua voz sendo um síbilo afiado e venenoso que prometia a aniquilação total e completa de Zian. O sol da manhã brilhava intensamente sobre a região serrana de ar puro. O ar fresco alpino soprava suavemente, trazendo o cheiro relaxante dos pinheiros. Em um dos chalés de luxo mais exclusivos da área, a atmosfera era festiva. A enorme propriedade rústica moderna havia sido alugada especificamente por Zian para celebrar o aniversário de Catarina. No amplo pátio dos fundos do chalé, com vista para um vale de tirar o fôlego, uma longa mesa de jantar estava, magnificamente posta. Uma variedade de pratos de café da manhã de dar água na boca e exorbitantemente caros enchia a mesa, preparados na hora por um chefe particular contratado. A família estendida, tias, tios e as amigas do clube da Catarina estava sentada, aproveitando intensamente o banquete suntuoso. Zian sentava-se na cabeceira da mesa, com um ar incrivelmente presunçoso. Suas roupas eram de grife e impecáveis, parecendo em cada detalhe o jovem rei corporativo. Ao lado dele, Catarina estava sentada com um sorriso de escárnio permanente e arrogante grudado no rosto. Ela estava ocupada exibindo a novíssima pulseira de diamantes que Zian a havia presenteado para suas amigas invejosas. Não muito longe deles, sentava-se uma jovem mulher chamada Luma. Luma era a amante de Zian, a quem ele trouxera deliberadamente para essa viagem em família, sob o frágil pretexto de ser uma amiga íntima da família. Luma estava deslumbrante, banhando constantemente Zian e Catarina com atenção e bajulação. Todos na mesa estavam bem cientes da dinâmica íntima entre Zian e Luma. Mas ninguém ousava dizer uma palavra, principalmente porque Luma costumava comprar-lhes presentes caros usando dinheiro que, na realidade, vinha direto de Zian. Você realmente é um filho extraordinário, Zian. Alugar um lugar tão exclusivo e contratar um chefe particular deve ter custado uma fortuna absoluta. Sua mãe deve estar tão orgulhosa de você. Elogiou um dos tios de Zian enquanto dava uma mordida em uma picanha premium com ovos. Zian riu alto, absorvendo completamente a adulação. Ele levantou sua xícara de café artesanal e tomou um gole com um ar pomposo. Ah, isso não é nada, tio. Apenas uma pequena despesa para fazer minha mãe feliz. Além disso, minha posição na empresa é sólida como uma rocha.
Na verdade, assim que eu voltar para a cidade, o próprio Sr. Alcântara vai anunciar oficialmente minha promoção como o novo CEO. Então, dinheiro é, de fato, a menor das minhas preocupações. Zian anunciou alto, para que a mesa inteira pudesse ouvir. Ao ouvir isso, todos os parentes aplaudiram e gritaram seus parabéns. Eles exaltaram Zian aos céus. Luma, sentada perto dele, inclinou-se e acariciou suavemente o braço de Zian. Zian é simplesmente incrível. Ele é tão brilhante e trabalhador. É natural que o dono da empresa confie nele para tudo. Muito diferente daquela mulher choramingona e mimada lá em casa, que só sabe reclamar e causar problemas para o Zian. Luma disse com uma voz afetada, enjoativamente doce, pingando veneno em relação a Chiara. Catarina assentiu vigorosamente, concordando inteiramente com a avaliação de Luma. Você tem toda a razão, Luma. Minha nora é verdadeiramente um sanguessuga ingrato. Ontem à noite, ela teve a coragem de ligar, dizendo que estava entrando em trabalho de parto, só para tentar forçar o Zian a voltar para casa e abandonar esse marco importante. Felizmente, Zian bateu o pé e não se deixou ser manipulado por aquela mentirosa. Eu preferiria 1000 vezes que o Zian estivesse com uma mulher de alta classe e substância como você, Luma. Catarina disse, rindo com puro despeito. Zian apenas sorriu de lado, enquanto ouvia a mãe e a amante. Em sua mente, ele não sentia um pingo de culpa. Ele sentia que tinha o direito absoluto de fazer o que bem entendesse, porque era ele quem trazia os grandes salários. Ele estava totalmente convencido de que Chiara estaria simplesmente sentada em casa, em silêncio, esperando obedientemente o seu retorno. Como sempre, após o café da manhã e com o avanço da manhã, os convidados começaram a fazer as malas. As férias haviam chegado ao fim, e era a hora de Zian acertar a conta final do aluguel do chalé e dos serviços do chefe. Zian caminhou com passos pesados e confiantes em direção à recepção do chalé. O gerente da propriedade já estava lá finalizando a longa fatura. Bom dia, Sr. Zian. Aqui está a fatura final detalhada do aluguel da propriedade por 3 dias e 2 noites, mas os custos adicionais do chefe particular e dos ingredientes importados solicitados ontem à noite. O total geral é de R$ 25.000. O gerente disse educadamente, entregando o papel impresso. Zian pegou o papel sem se dar ao trabalho de olhar os detalhes. Ele apenas deu uma olhada no total no final, com um movimento dramático e deliberadamente lento, projetado para parecer impressionante na frente de alguns parentes que passavam. Zian puxou sua carteira de couro legítimo e tirou um pesado cartão de crédito Gold. Ele entregou o cartão ao gerente com um movimento arrogante de pulso. Passe tudo nisso. Guarde a diferença que sobrar como gorjeta pelo seu. Trabalho duro nos servindo, Zian disse num tom altamente presunçoso. O gerente sorriu profissionalmente e pegou o cartão dourado. Ele o inseriu na maquininha e digitou o valor de R$ 25.000. Zian esperou casualmente que o recibo fosse impresso. No entanto, em vez de imprimir um recibo, a máquina emitiu um aviso agudo e alto. Bip! A tela piscou uma mensagem de erro em vermelho vivo. O gerente franziu a testa, retirou o cartão e tentou inseri-lo novamente. A máquina bipou agressivamente pela segunda vez e exibiu a mesma exata mensagem. Peço desculpas, Sr. Zian, mas parece que o seu cartão foi recusado pelo seu banco. A transação não pode ser processada. O gerente disse com cautela. Zian ergueu uma sobrancelha, sentindo-se um pouco irritado, mas ainda sem pânico. Ele presumiu que era apenas uma falha técnica comum. A sua máquina deve estar quebrada ou o Wi-Fi é ruim aqui na Serra. Tente este cartão Platinum, o limite dele é massivo, Zian disse, tirando um cartão prateado e elegante da carteira. O gerente aceitou o segundo cartão e tentou passá-lo. O resultado foi exatamente o mesmo. A máquina rejeitou sumariamente a transação.
O gerente começou a parecer desconfortável. Alguns dos parentes diziam que arrastavam suas malas de grife em direção à porta, pararam e começaram a observar a cena na recepção. Catarina e Luma também se aproximaram, curiosas para saber por que Zian estava demorando tanto. Sinto muito, senhor. Este cartão também foi recusado. A mensagem na tela diz: esta conta foi unilateralmente congelada pelo banco emissor. O senhor, por acaso, tem outro método de pagamento? Transferência via Pix? Dinheiro em espécie? O gerente perguntou, desta vez com um tom um pouco mais firme e insistente. O rosto de Zian ficou instantaneamente tenso. Um suor frio começou a se formar em suas têmporas. Era literalmente impossível que seus cartões estivessem congelados. Ele pigarreou. Ele tinha centenas de milhares de reais naquelas contas. Com as mãos tremendo levemente, Zian puxou cada um dos cartões de crédito e débito que tinha na carteira. Ele empurrou 3 cartões de uma vez em direção ao gerente. Passe todos estes. Tem que ser algum erro estúpido do sistema bancário. Eu tenho milhões aí. Zian gritou, sua voz começando a ficar mais aguda, enquanto ele tentava desesperadamente mascarar sua crescente humilhação. O gerente tentou pacientemente os 3 cartões, um por um. Nenhum deles funcionou. A tela da máquina continuava a piscar a mesma mensagem brutal. Os cartões estavam bloqueados e não autorizados para nenhuma transação. A atmosfera ao redor da recepção ficou em um silêncio mortal. Os parentes de Zian começaram a sussurrar entre si. Catarina engoliu em seco, parecendo altamente nervosa, enquanto Luma lentamente deu alguns passos para trás, sentindo-se profundamente constrangida por estar associada a essa cena. Zian encarou a máquina de pagamento com um olhar vazio, seu cérebro trabalhando em sobrecarga, buscando desesperadamente uma desculpa. Ele não fazia ideia de que, a quilômetros de distância, o assistente de Heitor Alcântara havia cortado e congelado cada uma de suas linhas vitais financeiras num piscar de olhos. Isso deve ser porque os servidores centrais do banco estão fora do ar para manutenção. Esses bancos sempre dão problema no fim de semana. Por favor, me dê os dados da conta. Pedirei ao meu assistente corporativo para fazer a transferência dos fundos mais tarde hoje, quando os servidores voltarem online. Zian gaguejou, forçando um falso tom de calma, embora sua voz estivesse visivelmente tremendo de pânico e imensa vergonha na frente de toda a sua família. Para sequer receber a permissão de deixar o chalé, Zian foi forçado a engolir seu orgulho e entregar seu relógio Rolex de R$75 mil como garantia até que a conta fosse paga. Todos os seus parentes testemunharam essa demonstração totalmente humilhante com seus próprios olhos. Luma, a amante que estava grudada ao lado de Zian desde sexta-feira, de repente alegou ter uma emergência familiar e optou por pegar uma van executiva separada de volta para a cidade. Zian sentiu que sua dignidade havia sido completamente pulverizada. A viagem de volta da Serra Gaúcha para Porto Alegre pareceu dolorosamente longa e repleta de uma tensão sufocante. O clima dentro da SUV de luxo alugada que transportava Zian e Catarina era de silêncio sepulcral. Lá se foram as risadas alegres e a arrogância insuportável com as quais desfilavam durante todo o fim de semana. Zian dirigia a SUV em velocidades perigosamente altas, descontando sua fúria cega nas estradas sinuosas da montanha. Em sua mente, Zian continuava, buscando desesperadamente alguém para culpar por aquela sequência catastrófica de má sorte. E, como sempre, seu alvo favorito e mais fácil era Kiara. Zian convenceu-se de que, no momento em que Kiara ligara na noite anterior, uma aura obscura e negativa havia se apegado a ele, causando o bug em seu sistema bancário.
Catarina, sentada no banco do passageiro, massageava agressivamente as têmporas. Ela sentia-se profundamente humilhada na frente de suas amigas do Tado Clube. Ela suspirava repetidamente, reclamando sem parar sobre o desastre no chalé. Em sua lógica distorcida, tudo aquilo era um péssimo presságio, porque Zian ainda estava amarrado a Chiara como marido. Catarina continuou alimentando a raiva de Zian por toda a viagem. Ela chamou Chiara de azarada, uma mulher que trazia má sorte e que nunca havia contribuído com uma gota de valor para a família deles. Zian apenas assentia em concordância, com o maxilar travado. Ele já havia elaborado um plano cruel para o momento em que passasse pela porta da frente. Ele iria gritar com Chiara até ela chorar. Iria forçá-la a ficar de joelhos e implorar por perdão por ter arruinado suas férias de luxo. Ele até planejava cortar a mesada dela para as compras do supermercado por um mês inteiro como punição, só para que ela aprendesse qual era o seu lugar e nunca mais ousasse desobedecê-lo. A esse, o V finalmente parou na entrada de sua casa de alto padrão em um condomínio fechado. Era fim de tarde. Zian desligou o motor e saiu com uma expressão incrivelmente sombria e tempestuosa. Ele bateu a porta do carro com força excessiva, sinalizando seu mau humor. Catarina apressou-se atrás dele. Zian marchou agressivamente em direção à porta da frente. Ele intencionalmente não tirou as chaves do bolso. Em vez disso, escolheu esmurrar a porta de madeira com o punho o mais forte que pôde. Ele queria que Chiara viesse correndo abrir com um olhar apavorado no rosto. Zian continuou esmurrando a pesada porta de madeira enquanto gritava o nome de sua esposa tão alto que ecoava pelos jardins impecáveis dos vizinhos. No entanto, houve zero resposta do lado de dentro. A casa parecia assustadoramente silenciosa, como se estivesse completamente desabitada. Chiara, abre a porcaria dessa porta agora mesmo. Não se atreva a tentar se esconder de mim. Eu sei que você está aí dentro. Zian rugiu, praticamente espumando de raiva. Catarina, parada logo atrás dele, também estava perdendo a paciência. Ela bateu as mãos na madeira, mas ainda assim não houve sinal de vida lá dentro. Sentindo sua paciência evaporar completamente, Zian finalmente enfiou a mão na calça, tirou a chave reserva, enfiou-a agressivamente na fechadura e escancarou a porta da frente. Zian entrou como uma tempestade na casa, ainda latindo o nome de Chiara, mas seus passos pesados pararam abruptamente no meio da sala de estar. Seus olhos examinaram o espaço, sentindo algo profunda e terrivelmente errado. A casa estava limpa, mas parecia terrivelmente fria e oca. Zian correu pelo corredor até o quarto do casal e chutou a porta para abrir. A visão lá dentro o deixou paralisado. O enorme closet no canto estava escancarado. Cada peça de roupa de Chiara, seus sapatos, suas bolsas e seus pertences pessoais haviam desaparecido sem deixar rastros. As gavetas da cômoda estavam abertas e inteiramente vazias. Nenhum traço de Chiara permanecia no cômodo. Zian correu para o banheiro da suíte, depois para a cozinha, depois para o pátio dos fundos. Era exatamente a mesma história em todos os lugares. Cada sinal de que Chiara já havia vivido naquela casa havia sido cirurgicamente apagado, como se ela nunca tivesse existido. Zian voltou cambaleando para a sala de estar, ofegando pesadamente. Ele sentiu uma mistura caótica de confusão e raiva fervente. Como Chiara ousava arrumar suas coisas e ir embora sem sua permissão explícita? Catarina, que acabara de terminar de checar os quartos de hóspedes, também saiu com um olhar de puro choque.
Ela nunca esperou que sua nora, que sempre parecera tão fraca e submissa, tivesse a pura audácia de fugir de casa. Enquanto Zian estava pasmo, encarando a sala vazia, seus olhos de repente se fixaram em um objeto descansando diretamente no centro da mesa de centro de vidro. Um elegante e grosso envelope preto lacrado com cera carmesim muito cara destacava-se fortemente contra o vidro nu. Zian franziu a testa. Ele deu um passo em direção à mesa e pegou o envelope. Seu coração começou a martelar instantaneamente no peito quando viu a logomarca em alto relevo prateado. Na frente, era o brasão corporativo oficial do Grupo Alcântara, seu empregador. Zian imediatamente esqueceu toda a sua raiva sobre a fuga de Chiara. Todo o seu foco, corpo e alma, estavam agora fixados no envelope preto em suas mãos, com os dedos tremendo de pura excitação. Zian quebrou o selo de cera e retirou a carta de papel de alta qualidade que estava dentro. Ele leu a carta linha por linha. Era endereçada diretamente a ele. O conteúdo era uma convocação corporativa oficial e altamente urgente do senhor Heitor Alcântara, o líder supremo do conglomerado. Zian estava sendo requisitado a comparecer na manhã seguinte no principal centro médico Alcântara da cidade, especificamente no andar da cobertura VIP ultra exclusiva. A linha final afirmava que o Sr. Alcântara desejava discutir assuntos da mais alta importância sobre o futuro da posição de Zian. Os olhos de Zian quase saltaram da órbita. Um sorriso maciço e ganancioso instantaneamente rasgou seu rosto, que antes estava furioso. Cada gota da vergonha e pavor que ele havia sentido no chalé da montanha evaporou no ar. Ele literalmente pulou de alegria como uma criança que acabara de ganhar o bilhete premiado da loteria. Mãe, olha isso! Mãe, o Sr. Alcântara me convocou para a suíte privada dele no hospital. Ele me convidou pessoalmente para discutir minha futura posição. Minha promoção finalmente chegou, mãe! Eu vou ser oficialmente o novo CEO do Grupo Alcântara. Zian gritou, balançando o papel pesado no ar. Catarina correu até o filho, arrancou a carta da mão dele e leu-a, com os olhos brilhando de ganância pura. Ela jogou os braços em volta de Zian, pulando para cima e para baixo para comemorar a incrível notícia. Os dois riram loucamente, esquecendo-se total e completamente do fato de que Chiara havia desaparecido de casa, estando grávida de 9 meses. Para Zian, a partida de Chiara, na verdade, tornava seu caminho para o sucesso bilionário ainda mais fácil. Ele sentiu que sua nova vida de ultra-riqueza seria muito mais pacífica sem a presença da mulher que ele sempre considerou um fardo patético. Naquela noite, Zian e Catarina celebraram o sucesso pedindo delivery de comida cara, passando a noite inteira planejando meticulosamente exatamente quais roupas de grife usariam na manhã seguinte para conhecer o todo-poderoso Heitor Alcântara. Na manhã seguinte, o sol brilhou intensamente sobre o horizonte de Porto Alegre. Zian acordou antes do amanhecer para começar a se arrumar. Ele ficou de frente para o espelho de corpo inteiro no quarto, ajustando o caimento do seu melhor terno italiano feito sob medida. O terno estava perfeitamente passado, sem um único vinco. Ele penteou o cabelo meticulosamente para trás e borrifou uma quantidade avassaladora de perfume caro por todo o corpo. Ele queria aparecer. Impecável, poderoso e imponente na frente de Heitor Alcântara. Ele fantasiava que em 1 hora estaria sentado na cadeira de couro mais alta da cidade, comandando milhares de funcionários e tendo controle total e irrestrito sobre os bilhões da empresa. Na sala de estar, Catarina também estava pronta. Ela estava mais uma vez coberta por seus diamantes chamativos e usava uma camada pesada de maquiagem.
Catarina havia insistido veementemente em acompanhar o filho nesse marco histórico. Ela queria testemunhar com seus próprios olhos o exato momento em que seu filho se tornaria um dos homens mais importantes do país. Ambos seguiram para o centro médico de luxo em um carro executivo preto premium que Zayan havia solicitado. Durante a corrida, Zayan não parava de se gabar. Ele continuava ensaiando em voz alta as frases de abertura e os apertos de mão que usaria para cumprimentar o Sr. Alcântara. Ao chegarem ao hospital, Zayan saiu do carro exalando confiança absoluta. O Centro Médico Alcântara era o prédio de vidro mais alto e tecnológico do Distrito Médico, um lugar estritamente reservado para a ultra-elite. Zian entrou marchando, de peito estufado, andando como se já fosse dono do imóvel. Ele liderou o caminho direto para a mesa de recepção principal, seguido de perto por Catarina, que lançava sorrisos presunçosos a cada médico que passava. Zian se aproximou do balcão e deslizou a carta convite preta com o brasão do Grupo Alcântara em direção à recepcionista. Ao ver o selo oficial da família Alcântara, a atitude da recepcionista mudou instantaneamente para uma de deferência absoluta. Ela imediatamente acenou para vários seguranças maciços de ombros largos, vestidos com ternos pretos impecáveis. A equipe de segurança escoltou Zian e Catarina para um elevador privativo com paredes de vidro que subiu direto para a cobertura. Aquele andar inteiro era uma zona de cura VIP altamente restrita, guardada com segurança máxima e acessível apenas a bilionários e dignitários previamente aprovados. Zian sentiu seu ego inflar até o tamanho de um dirigível. Vendo esse tratamento especial VIP, ele sentiu que já estava sendo tratado como um igual pela classe bilionária. As portas do elevador apitaram e se abriram no último andar. O ambiente era assustadoramente silencioso e exalava extrema riqueza. O chão era de mármore italiano polido, as paredes eram adornadas com pinturas a óleo originais de qualidade de museu, e o ar era perfeitamente climatizado, com um leve cheiro de cedro caro. Os guardas conduziram Zian e Catarina pelo corredor largo até um conjunto de portas duplas maciças de mogno. Bem no final, Zian respirou fundo. Teatralmente, ajustou sua gravata de seda uma última vez e empurrou as pesadas portas duplas, entrando com passadas confiantes. A suíte atrás das portas era infinitamente maior do que Zian poderia ter imaginado. Não parecia em nada com um quarto de hospital. Parecia a sala de estar de uma cobertura de um hotel 5 estrelas em São Paulo, completa com sofás de veludo aveludado, uma mesa de centro de vidro intrincadamente esculpida e uma vista panorâmica de Porto Alegre e do Rio Guaíba. Contudo, o sorriso maciço e ganancioso que estava colado no rosto de Zian começou a desaparecer lentamente até congelar de vez. A atmosfera na sala estava totalmente errada. Não havia uma recepção calorosa, não havia champanhe, nem café da manhã servido, e absolutamente nenhum contrato de promoção estendido sobre a mesa. Parada exatamente no centro da imensa sala, estava Heitor Alcântara, com a postura rígida, irradiando uma aura letal e intensamente intimidadora. O Sr. Alcântara nem se deu ao trabalho de levantar os olhos quando Zian entrou. O titã da indústria, em vez disso, estava olhando para baixo, balançando gentilmente um pequeno monte de cobertores azuis macios em seus braços. Era um bebezinho recém-nascido dormindo. Zian piscou rapidamente, sentindo uma onda intensa de confusão tomar conta dele. Por que diabos o Sr. Alcântara estava segurando um bebê recém-nascido? Zian deu alguns passos, hesitantes à frente, tentando desesperadamente quebrar a tensão grossa e congelante da sala.
Bom dia, Sr. Alcântara. Eu vim no momento em que recebi sua convocação urgente. Estou incrivelmente honrado e grato pela imensa confiança que o senhor depositou em mim todos esses anos. Zian cumprimentou, forçando a voz para soar o mais calma e confiante possível, embora uma semente fria de pavor já estivesse se enraizando em seu estômago. O senhor Alcântara não respondeu ao cumprimento de Zian. Ele nem sequer virou a cabeça. O silêncio sufocante fez Zian se sentir encolhendo. Catarina, em pé bem atrás dele, começou a mudar o peso do corpo nervosamente. Zian tentou espiar discretamente o pacotinho que o senhor Alcântara segurava. De repente, seus olhos se fixaram em um pequeno e muito específico padrão bordado na borda do cobertor. Ele reconheceu aquela costura exata. Era o mesmíssimo cobertorzinho que ele vira Kiara comprar em uma boutique algumas semanas antes de dar à luz. O coração de Zian começou a martelar de forma errática. Uma premonição nauseante e aterrorizante começou a arranhar sua garganta. Ele não conseguia compreender qual possível conexão o seu bebê poderia ter com seu chefe bilionário. Assim que a mente de Zian estava espiralando para o caos, uma porta adjacente que levava ao quarto privado da suíte se abriu lentamente. O som de passos suaves e medidos ecoou na sala principal. Zian virou a cabeça rapidamente na direção do som e o ar foi violentamente sugado de seus pulmões. Seus olhos se esbugalharam, seu cérebro rejeitando violentamente a imagem à sua frente. Saindo de trás da porta estava Kiara. No entanto, a mulher parada ali não se parecia absolutamente nada com a esposa exausta e derrotada que ele sempre desprezara e oprimira. Kiara não estava mais usando as roupas de grávida desbotadas e baratas que usava em casa. Ela estava alta, com uma postura impecável e graciosa. Estava vestida com uma blusa de seda sob medida de tirar o fôlego e calças de grife que caíam perfeitamente. Um requintado lenço de seda estava amarrado elegantemente ao redor do pescoço, emoldurando um rosto que agora era radiante, afiado e projetava autoridade absoluta. Bem atrás de Kiara, duas camareiras pessoais uniformizadas entraram, pairando perto dela com a maior reverência e respeito. Zian ficou tão rígido quanto uma estátua de pedra. Seus pés pareciam colados no chão de mármore, enquanto seu cérebro entrava em curto-circuito, tentando desesperadamente processar uma realidade que estava anos-luz além de sua compreensão. Um silêncio aterrador e pesado engoliu cada canto da suíte VIP. Zian permaneceu congelado, incapaz de se mover 1 centímetro sequer. Seus olhos estavam colados na mulher que acabara de entrar. Seu cérebro girava descontroladamente, tentando formular a explicação mais lógica para essa alucinação. Como era remotamente possível que Kiara estivesse naquela cobertura fortemente vigiada? Por que ela estava usando roupas que custavam mais do que o carro dele? E por que ela estava sendo tratada como realeza dentro do santuário privado do líder supremo da empresa? 1000 perguntas ferviam em sua cabeça. Ele até tentou se convencer de que estava alucinando por causa do estresse da viagem na montanha. Mas a figura de Kiara era aterrorizantemente real. Ela retribuiu o olhar para Zian com uma expressão que era mortalmente calma e tão fria quanto uma geleira. Não havia um único traço do medo, da submissão ou do desespero que ela costumava mostrar a ele em casa. Catarina, parada atrás de Zian, estava igualmente paralisada pelo choque. Seu queixo caiu e seus olhos se arregalaram em pura e inabalável descrença. Ela até esfregou os olhos repetidamente para ter certeza de que aquela herdeira bilionária elegantemente vestida era de fato a mesma nora que ela abusara verbalmente e tratara como uma empregada doméstica durante anos.
Catarina, por instinto, tentou dar um passo à frente, talvez para agarrar o braço de Chiara e gritar com ela por ousar se infiltrar em uma sala destinada a pessoas importantes. Mas antes que o pé de Catarina tocasse o chão, o olhar letal dos seguranças maciços nos cantos da sala a fez parar morta em seus rastros. A energia na sala era inegavelmente hostil a Zian e sua mãe. Zian finalmente se forçou a engolir o nó amargo em sua garganta, juntando qualquer falsa bravata que lhe restava para falar. Chiara, o que diabos você está fazendo aqui? Como ousa se esgueirar para a suíte privada do Sr. Alcântara? Peça desculpas agora mesmo e saia daqui antes que você me faça ser demitido. Zian vociferou, sua voz tremendo notavelmente. Ele ainda estava tentando desesperadamente usar o mesmo tom de comando abusivo que usava em casa, esperando que Chiara abaixasse a cabeça por instinto de medo e obedecesse. Mas Chiara não vacilou. Ela não abaixou o olhar. Ela não pediu desculpas. Ela simplesmente ficou ali, perfeitamente ereta, irradiando a aura aterrorizante de uma mulher imensamente rica e intocável. Heitor Alcântara, que estivera de costas para Zian enquanto balançava o bebê, virou-se lentamente. O rosto do titã de meia-idade, geralmente uma máscara de calma estoica, havia se transformado num retrato aterrorizante de pura e desenfreada ira. Seus olhos queimavam com uma intensidade que parecia querer rasgar Zian em pedaços sangrentos apenas com o olhar. O Sr. Alcântara deu passos lentos e pesados em direção a Zian, que agora estava visivelmente tremendo de medo. Mantenha sua boca suja e inútil fechada na minha presença. O Sr. Alcântara comandou numa voz tão baixa, tão profunda e tão carregada de pressão que pareceu sacudir as janelas. As palavras ecoaram no mármore, sugando o oxigênio restante da sala. Zian fechou a boca no mesmo instante. Uma camada de suor frio encharcou rapidamente sua testa e sua gola de grife. Ele não conseguia entender por que seu chefe estava olhando para ele com uma intenção tão assassina. Ele genuinamente acreditava ser um funcionário estelar. Zian tentou forçar um sorriso, um sorrisinho patético de bajulação, esperando de alguma forma desarmar a ira do bilionário. Eu peço desculpas, Sr. Alcântara. Sinceramente, não faço ideia de como a minha estúpida esposa conseguiu passar pela segurança para entrar no seu quarto. Eu vou arrastá-la fisicamente para fora daqui imediatamente e dar-lhe uma lição por perturbar sua paz. Zian implorou, instintivamente tentando jogar Chiara aos leões. O Sr. Alcântara parou a apenas 1 metro de Zian. Ele mediu o homem de cima a baixo com absoluto nojo visceral, como se estivesse encarando uma barata boiando num esgoto. O Sr. Alcântara, então, ergueu delicadamente o bebê em seus braços, virando o rosto do bebê adormecido para que Zian pudesse vê-lo claramente. Zian encarou o rostinho minúsculo e o cobertor bordado. A realidade começava a atingi-lo com a força de um trem de carga, mas sua mente ainda se recusava violentamente a aceitar a conclusão horripilante. Sua estúpida esposa dar-lhe uma lição, o Sr. Alcântara repetiu, pingando escárnio letal. Ele soltou um riso sombrio que soou como uma sentença de morte. Ele se virou para olhar para Chiara, seus olhos se suavizando em um olhar de absoluto amor incondicional por uma fração de segundo, antes de voltar para Zian com um olhar assassino. Permita-me apresentar, seu lixo arrogante, aquela mulher parada bem ali, a mulher que você chamou de estúpida, a mulher que você abandonou para morrer numa calçada congelante enquanto lutava para dar à luz a esta criança, é minha filha biológica. Ela é o meu próprio sangue. Ela esteve perdida para mim por décadas e agora, finalmente, voltou para casa.
O nome dela é Chiara Alcântara. Ela é a herdeira única e absoluta de todo o meu império, minha fortuna e todo o meu poder. E este bebê nas minhas mãos é o meu neto, o futuro rei da família Alcântara. O Sr. Alcântara declarou, enunciando cada sílaba devagar, claramente e com uma finalidade esmagadora. As palavras de Heitor Alcântara atingiram o corpo de Zian como 1 milhão de volts de eletricidade. O chão sob ele parecia estar se abrindo violentamente. O coração de Zian parou completamente de bater por exatos 3 segundos. O ar sumiu de seus pulmões. Ele olhou freneticamente para frente e para trás, entre Chiara e o Sr. Alcântara, com o queixo caído. Impossível! Aquilo tinha que ser um pesadelo. Como poderia a mulher órfã e sem um tostão, a quem ele torturara emocionalmente e tratara como escrava em sua casa, ser, na verdade, a herdeira bilionária perdida da empresa para a qual ele trabalhava? Como era possível que a esposa que ele jogara fora por um fim de semana num chalé cafona fosse literalmente a chave para o pináculo absoluto de riqueza e poder que ele cobiçara por toda a vida? A horripilante e apocalíptica verdade começou a se infiltrar em cada célula do corpo de Zian. Ele percebeu a magnitude astronômica de sua própria estupidez. Ele tinha literalmente jogado no lixo um império multibilionário só para se exibir para seus patéticos parentes de classe média. Ele acabara de assinar sua própria sentença de execução no mundo corporativo. O devaneio da cadeira de CEO, os iates, os jatos particulares e a riqueza infinita se estilhaçaram em 1 milhão de pedaços afiados bem diante de seus olhos. Agora, a única coisa esperando por ele era a ruína absoluta e a vingança de um pai todo-poderoso. A respiração de Zian ficou rasa e rápida. Ele começou a hiperventilar. Seu peito subia e descia erraticamente. Sua visão embaçou e um zumbido alto e penetrante ecoou em seus ouvidos, abafando qualquer outro som na suíte. O suor escorria pelo seu rosto em rios, arruinando seu terno caro. Zian agarrou o próprio peito, seus olhos arregalados encarando um vazio aterrorizante. Um oceano de arrependimento, pânico e desespero absoluto bateu em seu cérebro de uma só vez, sobrecarregando inteiramente seu sistema nervoso. As pernas de Zian cederam completamente. Seu corpo balançou para trás e 1 segundo depois ele desabou, a cabeça batendo forte contra o piso de mármore italiano com um baque seco e nauseante. Ele desmaiou ali mesmo, caído inconsciente, bem aos pés de seu sogro bilionário. Ao ver o filho cair como um saco de cimento, Catarina soltou um grito histérico e penetrante. Ela deixou cair a bolsa de grife falsificada e caiu de joelhos ao lado do corpo de Zian. Ela agarrou os ombros dele, sacudindo-o violentamente e gritando seu nome. Mas quando percebeu que Zian estava completamente sem reação, a cabeça de Catarina se ergueu rapidamente em direção ao Sr. Alcântara. Ela olhou alucinada para o bebê nos braços do bilionário. De repente, sua cobiça, parasitária profundamente enraizada, substituiu totalmente a sua sanidade básica. Ela percebeu que aquele bebê era seu neto, sangue do seu filho. Se aquele bebê era o herdeiro dos bilhões da família Alcântara, então ela, como avó, tinha direito a uma fatia massiva dessa fortuna. Esse é meu neto, me dê esse bebê. Vocês não podem simplesmente roubar meu neto de mim, ele é sangue da minha família. Catarina berrou histericamente, a voz esganiçada ecoando pelo salão, lutando para se levantar e avançando na direção de Heitor Alcântara para arrancar fisicamente o bebê de seus braços.
Mas antes que Catarina pudesse dar 2 passos, os 2 imensos seguranças se moveram com velocidade aterrorizante. Eles agarraram os braços de Catarina com pegadas iguais a tornos de aço. Catarina se debateu e chutou, gritando em um lamento agudo e ensurdecedor, mas a força bruta dos guardas era insuperável. Um dos homens retorceu implacavelmente o braço dela para trás e jogou seu rosto de cara no chão de mármore sem um pingo de misericórdia. Chiara ficou perfeitamente imóvel, assistindo à cena violenta. Seu rosto permaneceu uma máscara de calma impecável. Não havia uma única gota de pena em seus olhos, ao observar a sogra abusiva sendo presa ao chão como uma criminosa comum. Heitor Alcântara olhou para baixo, observando Catarina se contorcer no chão com absoluto desdém. Ele deu um aceno curto e ríspido ao seu assistente. Túlio deu um passo à frente. A temporada de vingança para aquela família. Parasita havia apenas começado, e não havia absolutamente nenhum lugar na terra onde pudessem se esconder do fogo infernal que estava por vir. O frio cortante e úmido infiltrando-se em seus ossos foi a primeira coisa que arrancou Zian da inconsciência. Ele lentamente abriu as pálpebras pesadas. Sua visão estava embaçada e girando descontroladamente. Ele instintivamente tentou levantar a mão para massagear o crânio latejante, mas seu braço não se moveu. Zian acordou num sobressalto, olhando para baixo e descobrindo que ambos os seus pulsos estavam amarrados com força aos pesados braços de ferro de uma cadeira de metal com uma corda grossa e áspera. Ele tentou freneticamente chutar as pernas e descobriu que seus tornozelos também estavam amarrados firmemente aos pés da cadeira. Pânico puro e não adulterado explodiu no peito de Zian. Ele se debateu furiosamente, lutando com cada gota de músculo que tinha para se libertar. Mas as cordas estavam amarradas com tanta perícia que quanto mais ele lutava, mais elas rasgavam a sua pele, queimando seus pulsos. Após perceber que seus esforços eram completamente inúteis, Zian parou de se debater e tentou avaliar seus arredores. O espaço onde ele estava definitivamente não era a cobertura luxuosa do hospital. Esse lugar parecia um gigantesco armazém de concreto abandonado, no subterrâneo. As paredes eram de blocos de cimento cruz, sem acabamento, e o chão de concreto sob seus sapatos de festa estava congelante. Havia apenas uma lâmpada industrial halógena forte, pendurada diretamente acima dele, lançando sombras longas e assustadoras nos cantos completamente escuros do salão. O ar era espesso, viciado, e cheirava a ferrugem e umidade, fazendo Zian tremer incontrolavelmente. Ele não tinha ideia de onde estava ou do que estava prestes a acontecer com ele. Através do silêncio pesado e de sua própria respiração apavorada, ele ouviu o som de saltos caros, clicando lenta e ritmicamente contra o concreto, vindo do extremo oposto do armazém. Zian ergueu a cabeça num solavanco. Saindo das sombras estava Chiara. Ela andava com a elegância predatória de uma CEO bilionária, direto na direção dele. Ela não estava sozinha. Túlio, o assistente com cara de pedra do Sr. Alcântara, a seguia um passo atrás, carregando uma simples cadeira de madeira e uma pasta enorme e grossa. Túlio colocou a cadeira de madeira a poucos metros à frente de Zian e, em seguida, deu um passo para trás, cruzando as mãos nas costas e ficando perfeitamente quieto nas sombras, seus olhos focados em cada contração de Zian. Chiara sentou-se graciosamente, cruzando as pernas de forma elegante. Ela olhou diretamente para o rosto de Zian. Seu olhar era tão afiado, tão desprovido de emoção e tão intensamente intimidador que Zian instantaneamente se sentiu como um inseto microscópico e indefeso.
Ao ver sua esposa ali sentada, uma faísca patética e desesperada de esperança acendeu-se no peito de Zian. Ele genuinamente achou que Kiara viera salvá-lo. Afinal, essa era a Kiara, a mulher que o idolatrava. A esposa que sempre fora obediente, submissa e que sempre o perdoava. Zian estava altamente confiante de que poderia simplesmente tecer uma teia de doces mentiras para manipular o coração dela exatamente como sempre fizera. Ele imediatamente contorceu o rosto numa máscara de tristeza profunda e agonizante. Ele forçou lágrimas a se acumularem nos olhos. Zian olhou para Kiara com a clássica expressão de cachorro vira-lata chutado, despejando toda a sua energia em atuar no papel do marido profundamente arrependido e de coração partido. Kiara, meu amor, graças a Deus você veio. Zian raspou a garganta propositalmente, fazendo a voz soar quebrada e desesperada. Me ajuda, Kiara. Por favor, desamarra essas cordas. Isso tem que ser um enorme mal-entendido. Eu nunca quis te deixar naquela noite. Eu só entrei em pânico, fiquei com medo e não sabia o que fazer. Eu te amo tanto, Kiara. Você e o nosso lindo garotinho. Por favor, diz para o seu pai me perdoar. Me dê só mais uma chance para provar que sou um bom marido e um ótimo pai. Nós podemos começar tudo de novo, querida. Podemos viver felizes juntos, como uma família de verdade. Zian cuspiu as mentiras de forma impecável. Elas fluíram de sua boca como poesia ensaiada. Ele estava inteiramente convencido de que Kiara explodiria em lágrimas. Emocionada pelas palavras dele, ela correria para desamarrá-lo, implorando ao pai bilionário que o deixasse voltar para o rebanho. No entanto, a realidade desabou brutalmente sobre Zian. Kiara não derramou uma única lágrima. A expressão facial dela não tremeu. Não havia calor, nem pena e absolutamente nenhum perdão. Em vez disso, o canto da boca de Kiara curvou-se para cima num sorriso lento e assustadoramente frio. Um sorriso tão cheio de nojo que literalmente fez o sangue congelar nas veias de Zian. Meu amor, começar tudo de novo. Kiara repetiu as palavras de Zian num tom extremamente afiado e cínico. A voz dela era baixa, mas irradiava uma hostilidade letal e avassaladora. Você ousa usar a palavra amor comigo, depois de ter gritado comigo, depois de mandar eu pegar um Uber para o hospital no meio de uma tempestade torrencial, depois de abandonar a sua esposa grávida para sangrar até morrer numa calçada de concreto, e você se chama de um bom marido, de um ótimo pai? Você escolheu ir tomar vinho e dar risada numa festa enquanto eu estava lutando pela minha vida para dar à luz o seu filho. Zian engasgou. As palavras de Kiara deram-lhe um tapa na cara muito mais forte do que um golpe físico. Ele abriu a boca tentando desesperadamente formular outra desculpa, outra forma de distorcer a narrativa e manipular a cabeça dela. Mas antes que um som pudesse sair de seus lábios, Kiara simplesmente ergueu um dedo para silenciar o patético mentiroso. Ela nem sequer olhou para ele quando deu um leve aceno de cabeça a Túlio. Túlio deu um passo à frente das sombras, com o rosto completamente em branco. Ele entregou a pasta pesada e grossa para Kiara e recuou de volta para a escuridão. Kiara descansou a pasta enorme no colo. Ela olhou para Zian com um olhar de absoluto triunfo e repulsa sem filtro. Sem dizer uma palavra, ela abriu a pasta. Lá dentro havia uma pilha gigante de fotografias brilhantes 20 por 25 de alta resolução em cores vivas. Kiara agarrou a pilha inteira de fotos e, com um movimento violento de pulso, jogou-as diretamente no rosto de Zian. As fotos pesadas bateram no peito dele e esvoaçaram pelo ar antes de choverem, cobrindo o chão de concreto ao redor dos pés amarrados de Zian.
Zian baixou o olhar, os olhos acompanhando o papel que caía. Quando seus olhos se focaram nas imagens impressas, Zian sentiu como se seu coração fosse violentamente arrancado do peito, o rosto perdendo toda a cor, ficando branco como papel. O suor frio retornou, caindo de seu rosto em baldes. Seu corpo inteiro começou a tremer violentamente contra as cordas. As fotos espalhadas pelo chão eram a prova inegável e irrefutável de sua traição. Várias fotos mostravam claramente Zian beijando Luma apaixonadamente na sacada do chalé de luxo bem no dia anterior. Outras fotos mostravam Zian comprando para Luma uma bolsa de grife de R$ 25.000 num shopping Iguatemi chique, dias atrás, exatamente enquanto Chiara estava em casa chorando sobre como pagar a conta de luz. Também havia dezenas de fotos nítidas de Catarina rindo divertidamente com Luma, bebendo champanhe juntas e aceitando joias caras da amante do filho. Cada foto fora tirada de um ângulo perfeito, documentando cada mentira, cada fim de semana roubado e cada peça da infidelidade que Zian achava ter escondido tão bem. Chiara sabia de tudo. Cada mentira sobre ficar até tarde no escritório, todas as viagens de negócios urgentes, tudo estava exposto. A equipe de inteligência de Heitor Alcântara havia executado um ataque cirúrgico e impecável, reunindo uma montanha de evidências da sujeira de Zian em menos de 12 horas. Chiara encarou o homem hiperventilando e apavorado na sua frente com absoluto nojo. Então me diga, Zian, se você me ama tão incrivelmente assim, quem é a loira em todas essas fotos? Chiara perguntou, a voz cortando o ar como um bisturi. Ela é só uma colega de trabalho? Amassos na sacada e o financiamento de maratonas de compras de luxo fazem parte das suas altas obrigações corporativas estressantes? Obrigações tão importantes que você não pôde dedicar nem um segundo para ver o seu próprio filho nascer? Zian estava completamente e totalmente aniquilado. Ele não podia negar, ele não podia mentir para sair daquela. A prova física estava literalmente cobrindo seus sapatos. Ele finalmente percebeu com uma clareza de esmagar os ossos que estava lidando com uma mulher que nunca, jamais conseguiria manipular de novo. A Chiara ingênua e submissa que ele conhecia havia morrido no asfalto naquela tempestade. A mulher sentada à sua frente era uma herdeira bilionária, implacável, totalmente preparada para queimar a vida dele até o chão. Zian abaixou a cabeça, o queixo encostando no peito, e desabou num choro feio e violento. Ele chorava histericamente, engasgando com as próprias lágrimas, lamentando sua estupidez catastrófica, totalmente consciente de que, a partir daquele exato segundo em diante, a sua vida estava acabada. O som do lamento patético de Zian ecoava nas paredes de concreto do armazém subterrâneo. Ele manteve a cabeça baixa, suas lágrimas pingando sobre as fotos brilhantes do seu caso. Todas as suas muralhas de defesa haviam sido pulverizadas. Não havia mais mentiras que pudesse inventar para se salvar desse inferno. Chiara, a mulher que ele sempre considerara fraca e inútil, sentava-se perante ele com um poder soberano e inquebrável. Um silêncio agonizante e torturante se arrastou por vários minutos. Chiara não demonstrou o menor lampejo de misericórdia. Ela meramente assistia ao ex-marido desmoronar, com uma expressão morta, olhando para ele como se não passasse de uma pilha de lixo tóxico. Após decidir que já havia deixado Zian se afogar o suficiente na sua própria miséria patética, Chiara virou a cabeça ligeiramente para Túlio e deu um segundo aceno breve. Ao ver o sinal de sua nova chefe, Túlio caminhou imediatamente até a pesada porta de aço do armazém e a abriu de par em par.
Saindo do corredor iluminado, um homem de meia-idade, com um terno sob medida afiadíssimo, na vibe da Faria Lima, carregando uma elegante maleta de couro. O homem era o principal advogado litigante corporativo do Grupo Alcântara, um tubarão legal temido no mercado financeiro e no país inteiro por destruir vidas e nunca perder um caso. No entanto, o advogado implacável não entrou sozinho. Bem atrás dele, 2 guardas de segurança maciços marcharam para dentro, arrastando violentamente uma mulher idosa que estava chutando, se debatendo e gritando de puro terror. Era Catarina. Seu cabelo perfeitamente alisado era um ninho de ratos emaranhado. Suas roupas de grife estavam rasgadas e amassadas, e o rosto estava mortalmente pálido. Os 2 guardas arrastaram Catarina até o centro da sala e a empurraram com força, forçando-a a ficar de joelhos no concreto brutal, bem ao lado da cadeira onde Zian estava amarrado. Catarina soltou um grito agudo de dor quando os joelhos bateram no chão. Quando finalmente levantou a cabeça, seus olhos quase pularam do crânio ao ver o próprio filho. Ela viu Zian amarrado, completamente indefeso, soluçando histericamente, com o rosto tomado pelo desespero total, cercado por um mar de fotos em alta definição do seu caso com Luma. Catarina percebeu na mesma hora que todos os segredos sujos e gananciosos deles haviam sido desenterrados. O corpo da mulher idosa começou a ter convulsões de terror. Ela se arrastou em direção ao filho, arranhando desesperadamente a corda grossa que prendia o pulso de Zian com suas unhas de salão. Mas seus esforços frenéticos foram completamente inúteis. O advogado da família Alcântara deu um passo à frente, colocou a maleta de couro sobre a pequena mesa de madeira que Túlio havia posicionado ali perto e retirou várias pilhas grossas de documentos legais. Ele pigarreou alto para comandar a sala, olhando por cima do nariz para Zian e Catarina, com uma superioridade aterrorizante e absoluta. Atenção, Sr. Zian. Estou aqui para executar oficialmente as diretrizes finais do Sr. Heitor Alcântara e da Srta. Chiara Alcântara em relação à sua situação legal no que diz respeito tanto ao seu casamento quanto ao seu emprego dentro do Grupo Alcântara. O advogado anunciou com uma voz formal e retumbante que fazia o ar no ambiente parecer sufocante. O advogado pegou a primeira pilha de papéis e a segurou no ar, para que Zian pudesse ver as letras em negrito. Esta é a petição oficial de divórcio, já assinada pela senhorita Chiara. Toda a dissolução do casamento será acelerada de forma agressiva pela nossa equipe jurídica. Dadas as provas documentais esmagadoras de extrema infidelidade, abuso financeiro e o ato físico de abandono imprudente, um juiz assinará isso instantaneamente. O senhor perderá por completo todos os direitos parentais. Sem guarda, sem direito a visitas e com 0 direito a qualquer pensão, bem material ou acordo financeiro. O advogado explicou rapidamente, pregando os pregos no caixão de Zian. Zian só conseguiu balançar a cabeça fracamente, enquanto as lágrimas voavam. Ele sabia que não tinha nem uma fração de 1 centavo para brigar contra a equipe jurídica de um bilionário. Mas a execução estava longe de terminar. O advogado pegou o segundo documento, que era significativamente mais grosso. Este segundo documento é a sua notificação formal de demissão por justa causa absoluta. A partir deste exato segundo, o senhor está oficialmente demitido de todas as suas funções no Grupo Alcântara. Além disso, o senhor Alcântara garantiu que o seu nome fosse colocado na lista negra de toda a indústria. Todas as principais corporações, instituições financeiras e empresas da América do Sul foram notificadas sobre sua demissão. Nenhum negócio legítimo neste continente vai contratá-lo novamente.
O advogado continuou, desferindo os golpes sem dar um segundo de fôlego para Zian. Os olhos de Zian se arregalaram em puro horror. Ser colocado na lista negra por Heitor Alcântara significava que a sua carreira corporativa estava morta e enterrada para sempre. Ele não conseguiria emprego nem no drive-thru de uma lanchonete. Mas, antes que Zian pudesse formular um pedido de socorro, o advogado abriu o terceiro e mais pesado documento, o golpe mortal definitivo. E, por último, este é o processo civil e criminal sendo aberto contra o senhor por desfalque corporativo e furto qualificado. Nossa equipe de auditoria interna passou as últimas 12 horas esmiuçando cada registro financeiro no qual o senhor tocou nos últimos 4 anos. Temos provas concretas de que você falsificou dados para desviar fundos corporativos para contas em paraísos fiscais, para bancar o seu estilo de vida de luxo e os gastos luxuosos da sua amante. O senhor Alcântara exige o ressarcimento total imediato desses fundos roubados, hoje. Como as suas contas bancárias não cobrem os milhões roubados, um juiz já assinou uma liminar de emergência. Seus bens foram penhorados. A casa de alto padrão, os veículos de luxo, seus fundos de previdência e cada único item de valor em seu nome foram oficialmente confiscados e congelados pela empresa. O advogado concluiu, deixando a pesada pilha da ruína legal cair diretamente no colo de Zian. A declaração final do advogado estilhaçou por completo o menor fragmento de sanidade que Catarina ainda possuía. A idosa soltou um grito de gelar o sangue ao ouvir que a casa e tudo mais haviam sido apreendidos. O rosto de Catarina assumiu a cor de um cadáver em decomposição. Uma realidade muito, muito mais aterradora do que apenas ficar sem teto atingiu o cérebro dela. Durante anos, Catarina vinha pegando dinheiro emprestado em segredo com agiotas cruéis, altamente perigosos na cidade. Ela fez empréstimos com taxas de juros exorbitantes só para comprar os diamantes, as bolsas falsificadas e para dar aquelas festinhas ricas para impressionar as amigas interesseiras do clube. Ela tivera a ousadia absoluta de acumular essa perigosa dívida massiva porque estava totalmente convencida de que o filho estava prestes a ser promovido a CEO e pagaria tudo aquilo para ela facilmente. Mas agora, seu filho era um desempregado, criminoso na lista negra, com absolutamente zero bens. Estava tudo acabado. Quem ia pagar os agiotas? A imagem aterrorizante de cobradores violentos e fortemente armados que rotineiramente quebravam pernas na cidade começou a piscar violentamente na mente de Catarina. Um pânico cego e animalesco a consumiu por completo. Com um ímpeto patético e desesperado, Catarina arrastou o corpo pelo chão áspero de concreto, engatinhando com as mãos e joelhos direto na direção de Chiara. Ela chorava histericamente, com a cara maquiagem de grife escorrendo no rosto enrugado em traços feios e escuros, misturando-se com o ranho e as lágrimas. Catarina estendeu as mãos trêmulas e agarrou com força a ponta do caro sapato de grife de Chiara, implorando com um lamento agudo e patético. Chiara, por favor, você tem que me ajudar, Chiara. Eu estou implorando de joelhos. Eu admito que eu estava errada. Eu sinto muito, muito por ter te tratado mal, mas, por favor, me ajuda só dessa vez. Paga as minhas dívidas. Aqueles homens maus vão me matar de verdade se eu não der o dinheiro para eles hoje. Por favor, tenha piedade de uma velha mulher. Chiara, você é bilionária agora. Essa quantia de dinheiro não é nada para você. Catarina guinchou a voz, falhando enquanto ela rastejava pela própria vida aos pés da exata mulher que ela torturara psicologicamente por anos. Chiara baixou lentamente o olhar,
olhando fundo nos olhos lacrimejantes e aterrorizados daquela mulher patética agarrando seu sapato. Ela lembrava de forma vívida cada insulto, cada palavra cruel e o abuso horrível e injusto que Catarina infligira nela. Ela se lembrou de como aquela mulher constantemente a comparava a mulheres melhores, forçava-a a esfregar o chão de joelhos mesmo grávida e fizera a cabeça de Zian maliciosamente para que ele a odiasse. Chiara puxou a perna para trás de forma deliberada e lenta, arrancando o sapato da mão desesperada de Catarina. Ela se levantou da cadeira de madeira, alisando elegantemente os amassados invisíveis na calça de seda, com um movimento cheio de graça que irradiava um poder absoluto e intocável. Chiara olhou diretamente nos olhos apavorados da sua ex-sogra. Ela abriu a boca e entregou a única frase que serviria como a eterna e definitiva tortura para a velha mulher. Pague as suas próprias dívidas. Não faça escândalo. Existem coisas muito mais importantes agora do que você. Chiara disse com uma voz tão fria e dura quanto um diamante, repetindo a exata mesma frase que Zian havia cuspido nela na noite em que ela quase morreu. Sem olhar para trás nem por uma fração de segundo, Chiara virou-se e saiu caminhando pelo armazém. O clique afiado e confiante de seus saltos ecoava ritmicamente, desaparecendo no corredor. Túlio e o advogado da corporação a seguiram de imediato para fora, puxando a porta de aço com um estrondoso barulho metálico final. Na sala subterrânea, fria e escura, os únicos sons restantes eram os gritos agudos e histéricos de Catarina, lamentando sua ruína iminente, e os soluços eternos e sufocantes do arrependimento absoluto de Zian. A ruína total e definitiva finalmente os alcançara, varrendo cada gota de arrogância que eles usavam com tanto orgulho, não deixando nada além de uma eternidade de sofrimento agonizante, sem absolutamente nenhuma saída. Vários meses se passaram desde a noite de vingança no armazém abandonado. A mudança das estações trouxe um calor abafado de verão que queimava o asfalto das ruas de Porto Alegre. Nos cantos da metrópole movimentada, a vida seguiu em seu ritmo frenético habitual. Mas para Zian e Catarina, o tempo parecia ter parado completamente na noite da sua destruição. A vida deles girou 180 graus em menos de 24 horas. Após terem sido fisicamente atirados do armazém para um beco, eles ficaram na rua com absolutamente nada, exceto as roupas do corpo. Todo o luxo, a casa em condomínio, os carros e o respeito que um dia possuíam desapareceram, engolidos pela própria ganância desprezível deles. Os primeiros dias na sarjeta foram um pesadelo vivo. Zian andara quilômetros, desesperado até o apartamento de luxo de Luma, orando para que a amante que ele cobrira com milhares de reais em presentes e oferecesse um sofá para dormir, ou ao menos um prato de comida quente. No entanto, quando Zian chegou, o apartamento estava vazio. O porteiro o informou que Luma havia feito as malas com todas as bolsas de grife e joias e fugira da cidade horas depois que a notícia da demissão e falência de Zian vazara nas rodinhas corporativas. Luma bloqueara o número dele e desaparecera sem deixar rastros, já caçando a próxima vítima rica. Essa rejeição brutal foi o golpe que finalmente fez Zian perceber que cada pessoa que já o adorou ou venerou não passava de um parasita, sugador de sangue, interessado somente na sua carteira. Mas o sofrimento não parou por aí. Os violentos agiotas logo farejaram a falência de Catarina. Uma gangue de cobradores imensos e tatuados começou a caçá-los pelas ruas da cidade.
Zian e Catarina não tinham mais para onde fugir. Eles foram obrigados a vagar vivendo. Como mendigos, dormindo em caixas de papelão achatadas, sob viadutos rodoviários barulhentos, ou escondendo-se atrás das caçambas de lixo do mercado público quando o sol se punha. Suas aparências, antes perfeitas, arrogantes e cobertas de marcas famosas, deterioraram-se numa figura suja e patética. Um cheiro rançoso exalava do corpo deles, pois não tomavam banho com água limpa há semanas. Suas peles estavam ressecadas e rachadas pelo brutal sol de verão de 40 graus, e seus rostos estavam cadavéricos e fundos pela fome intensa. Catarina, que já era idosa, começou a ficar violentamente doente. Sua saúde despencou por conta de dormir no concreto úmido das noites frias gaúchas e de torrar sob os dias ferventes. Ainda assim, ao invés de consolar o filho, Catarina usava toda e qualquer gota de sua energia restante para agredir verbalmente Zian. Todo santo dia ela xingava a imensurável estupidez de Zian por ter jogado fora a esposa bilionária, enchendo os ouvidos do filho desde o amanhecer até o crepúsculo, com os insultos estridentes e cheios de ódio da própria mãe. Numa tarde especialmente torturante, Zian arrastava os pés, cambaleando pelo quarteirão nobre do centro financeiro. O sol batia impiedoso na sua pele encardida e queimada. O seu estômago roncava alto de dor, lidando com uma fome que o devorava por dentro desde o dia anterior. Zian se aproximou mancando de um beco sombrio e estreito e foi até a enorme lixeira verde estacionada nos fundos de uma churrascaria requintada de 5 estrelas. Com mãos que tremiam violentamente e cheias de sujeira preta, Zian começou a remexer no lixo podre, esperando desesperadamente achar algum resto de comida que ainda desse para ingerir. Ele achou a metade de um pão francês amanhecido e duro, e na mesma hora começou a morder o pão com os dentes, como se fosse um animal selvagem. Enquanto mascava o pão duro, uma voz amplificada e claríssima ecoou da avenida principal. A voz estava retumbando nos enormes alto-falantes de um gigantesco telão preso à lateral de um arranha-céu espelhado. Zian parou de mastigar. A voz da mulher vindo das caixas de som parecia incrivelmente familiar. Movido por uma curiosidade doentia, Zian saiu do beco fedorento. Ele ergueu a cabeça, apertando os olhos contra o brilho cegante do sol e encarou o colossal outdoor eletrônico no prédio do outro lado da avenida. A tela estava transmitindo uma entrevista exclusiva e ao vivo do principal canal de notícias sobre finanças do país. O letreiro de Notícia Urgente Rodapé anunciava a transição oficial de poder no topo do conglomerado do Grupo Alcântara. Zian parou de respirar quando o rosto do foco principal da entrevista foi exibido na tela gigante, em alta definição. A mulher sentada na cadeira de CEO era Chiara. Sua ex-esposa estava de tirar o fôlego, comandando uma aura de autoridade suprema. Seu terno de grife de alfaiataria impecável e um lenço elegante de seda destacavam seu carisma inegável como a nova presidente e CEO. Seu rosto era impecável, brilhando com uma autoconfiança inabalável e profunda. Não existia nem sequer a sombra da exaustão ou da tristeza que outrora habitara seus olhos. Chiara respondia às perguntas do famoso âncora com um intelecto afiado e porte inigualável, detalhando a visão de expansão corporativa que renderia à empresa lucros bilionários sem precedentes. Sentado quieto no colo dela, brincando com uma caneta de prata, estava um menino perfeitamente saudável e incrivelmente lindo. Vestido com roupas infantis feitas sob medida, aquele menino era o filho biológico de Zian.
o filho cujo nascimento ele tinha completamente ignorado, só para que pudesse tomar vinho e se exibir num chalé de serra patético. Zian encarou o telão sem piscar. Ele viu Kiara sorrir perfeitamente para a câmera, o sorriso de uma conquistadora nata e absoluta que irradiava paz plena e o trunfo definitivo. Um abismo negro, indescritível e invisível rasgou-se violentamente dentro da mente de Zian. Ele comparou sua existência patética de agora com a deusa na tela, a mulher que antigamente acordava de madrugada para cozinhar a comida dele, que lavava suas cuecas sujas e que sempre o recebia na porta com um sorriso afetuoso. Agora estava sentada no trono absoluto de um mundo que ele nunca, em hipótese alguma, conseguiria tocar de novo. Enquanto ele, o homem que sempre se julgou o mais inteligente, bonito e o ser mais superior da terra, estava em pé na sarjeta, vestindo trapos, segurando lixo estragado com as mãos encardidas. Todo o peso esmagador da perda impensável, astronômica, que ele atraíra para a própria vida devido às suas mãos arrogantes, o golpeou no peito com a força de uma bola de demolição. O ar foi asfixiado e arrancado violentamente de sua garganta. Os seus joelhos cederam na hora, incapazes de continuar suportando o peso da sua própria existência. Zian caiu de joelhos na calçada fervente, enterrou a cara imunda e barbuda entre as mãos encardidas e desmoronou num choro, berrando, soluçando em convulsões. O urro dele vinha do estômago, arrancado do lugar mais fundo de sua alma, recheado do remorso mais incurável e excruciante, que iria assombrá-lo até o seu último e moribundo suspiro. Os transeuntes ricos, em seus ternos sob medida e vestidos caros, olhavam para ele com repulsa, desviando cuidadosamente o passo para evitar o mendigo fétido que gritava no chão. Do beco atrás dele, Catarina saiu se arrastando, debruçando o próprio corpo num pedaço de madeira como se fosse muleta. Ao ver o filho de joelhos berrando no meio da avenida, ela acompanhou o olhar dele lá para cima, em direção ao telão. Quando viu o rosto radiante de Kiara como dona da cidade, envolta num império de poder e fortuna inimagináveis, a sanidade quebra-cabeças e frágil de Catarina simplesmente virou pó. Ela começou a berrar histericamente como uma louca do manicômio. Ela soltou o bastão e começou a golpear as costas de Zian violentamente com as mãos magras e puras no osso, gritando xingamentos terríveis e pondo totalmente na conta dele a perdição eterna que engoliu a vida deles. Debaixo do impiedoso e torrando sol do polo financeiro de Porto Alegre, o homem arrogante e ganancioso junto de sua mãe vil continuaram ali jogados no barro e no lixo, na sarjeta, gritando e chorando pelo luto da própria estupidez absurda. Enquanto lá no alto, em destaque no maior telão iluminado de toda a metrópole, a mulher que eles um dia tentaram humilhar continuava a dar os seus sorrisos, mirando rumo a um futuro brilhante sem limites, recheado de perfeita e verdadeira felicidade. O fim de uma história com justiça sem freios, provando de forma absoluta que toda maldade vai retornar sempre ao autor da obra, levando a bordo o peso e o tormento exato aos seus próprios pecados.